Então tá. Tá começando agora, né, Dani? Então, a gente que, para quem é mãe, principalmente, né, que é o meu público foco, mas para todas nós, mulheres, para todos os empreendedores de forma geral, quando você está começando o seu empreendimento, você está muito focado no que você tem a oferecer, certo? Você tem uma ideia ou um produto, né? Ou pode ser um produto ou um serviço que você tem a oferecer e você sabe exatamente na hora que seu cliente estiver na sua frente como que você vai entregar. Vou pegar você aqui de exemplo, Dani. A Dani é professora de dança. Então, a hora que o cliente dela está na frente dela para ela dar aula de dança, ela sabe exatamente como ela vai oferecer essa aula de dança, certo? Só que até o cliente dela chegar na frente dela, tem algumas fases aí que a gente precisa passar. Então, estruturar uma empresa é muito mais do que você ter apenas a sua ideia. Estruturar uma empresa demanda inúmeros fatores, dentre os que eu já trouxe aqui, né? O primeiro dia eu falei sobre gestão de tempo, ontem eu falei sobre autoconfiança e, gente, são diversos passos, vamos dizer assim, que a gente precisa dar para ter um empreendimento que dê certo, que funcione. E hoje eu quis trazer sobre riscos, porque é um dos grandes desafios, né, de quem empreende, tomar riscos, como você vai enfrentar os riscos que todas as empresas correm e os riscos específicos do seu mercado. Então eu trouxe umas soluções, algumas informações para compartilhar e para a gente partir do começo, do princípio de tudo, né? O que são os riscos? Quais são os riscos que qualquer empresa passa? Então, os riscos que qualquer empresa passa são os riscos de mercado, quanto às flutuações do mercado, né? Que você precisa sentir dentro do momento do mercado e do seu produto. E a melhor forma de você minimizar os riscos de mercado é através de pesquisa com seu cliente, pesquisa do consumidor, pesquisa de cenário. Você tem o risco competitivo, porque às vezes você entra num mercado e já tem muitas pessoas no mercado realizando aquilo da sua área, então você tem esse risco competitivo que pode ser minimizado, por exemplo, através de uma análise SWOT. Você tem o risco de credibilidade, porque você está começando um negócio, então as pessoas não te conhecem. Por mais que você tenha um bom negócio, você precisa construir a sua autoridade. E uma das formas de minimizar esse risco, né, e melhorar a sua presença no mercado é utilizando as ferramentas online que a gente possui. Então, seja um site, seja no Facebook, se o seu público estiver lá, aqui pelo Instagram. Então, você vai construindo a sua autoridade e gerando credibilidade para sua marca à medida que você entrega um conteúdo de valor para o seu público, tá? Esse seria outro ponto importante. Nós temos aí desafios tecnológicos, né? Então, estar sempre se atualizando é muito importante. Estar realizando os backups frequentes. Recentemente eu tive uma pane na minha máquina e eu não tinha feito backup nos últimos 2 meses e eu perdi, assim, muito conteúdo. Então a gente tem que, muitas vezes a gente aprende na dor, né? Nem sempre é no amor. Então, se a gente pode evitar os riscos, vamos procurar minimizá-los, né? E outro risco que a gente corre é o risco financeiro. Então, ter um fluxo de caixa organizado, onde você sabe quais são as suas saídas, para você saber o que você precisa gerar de renda. E aí, eu falo muito sobre isso na mentoria que eu ofereço. E aí, tem mais alguns aspectos, né? Que eu gostaria de começar para quem está iniciando um negócio. Esse primeiro ponto que eu vou trazer sobre o que você deve fazer quando você quer abrir um negócio. Então, para começar, se você não sabe nadar, você não vai mergulhar numa piscina profunda, né, gente? Então, comece com algo que você domina. Comece com algo que você já saiba fazer, que você já minimiza, assim, muitos riscos, sabe? Comece então com alguma coisa que você domina. E aí você vai identificar se você tem o perfil empreendedor ou não. Porque pode ser que você não vai inicialmente ter algumas habilidades que o empreendedorismo requer, mas você pode desenvolvê-las. Então analisa o seu perfil, vê o que te falta dentro de um perfil empreendedor para você desenvolver essas habilidades. Ter muito conhecimento teórico sobre o que você vai falar é muito importante. Porque antes de você colocar em prática, você precisa desse conhecimento teórico. Então, estude bastante sobre o que você tem a oferecer. Estude na prática, mas
por exemplo, eu pensei aqui na Dani, né? Que ela é professora de dança. Então, põe em prática, mas também tenha o conhecimento teórico, que isso vai te permitir minimizar os riscos na hora de oferecer o seu serviço ou seu produto. E esse conhecimento teórico não apenas sobre o seu produto, tá? Autoconhecimento também aqui é muito válido, porque você vai se conhecer, você vai saber na hora de aplicar quanto disso vai gerar risco ou não para você. Deu vontade de espirrar aqui. Passou. Sim, aí você tem que ter um MVP, mas eu vou falar isso mais no finalzinho da live, que eu vou explicar como você cria um. O que é? É o mínimo produto viável que você cria para começar, para fazer os testes, tá? O MVP, porque através dele você vai ter feedbacks e você vai ter como avaliar se aquela solução que você está oferecendo, ela é válida, ela é boa e ela está dando bons resultados para os seus clientes, tá? Outro aspecto importante da minimização dos riscos é a análise de cenários. Então, você vai criar cenários prováveis, tanto positivos quanto negativos. O que seria um cenário positivo? Vamos dizer que você começou a postar conteúdo no seu Instagram, bombou, você já tem muita visualização, as pessoas estão vindo até você, você está tendo um bom faturamento. O que você vai fazer nesse cenário? Outro cenário. Teve uma pandemia no mundo, de repente, caiu suas vendas. E agora, como é que você vai fazer para ter jogo de cintura nessa hora, para conseguir superar, né, uma crise? Então, você avalia os cenários possíveis e prováveis, os possíveis e os positivos e os negativos, porque aí você já vai saber o que fazer dentro de cada cenário. Simule situações dentro do seu negócio, entendeu? Aí vamos dizer que eu faço bolo e aí teve uma crise e não tem mais farinha no mercado. O que eu vou fazer? Entendeu? Você tem que criar situações que você vai precisar ter esse rebolado aí para conseguir trabalhar melhor dentro do seu negócio. E ter sempre um plano B, tá, gente? Tenha sempre um plano B. Isso é muito importante. Bom, além disso, você precisa ter um planejamento financeiro. O planejamento financeiro, principalmente os custos iniciais, ele já vai reduzir os seus riscos em muito, porque quando você tem esse planejamento inicial, você sabe de quanto você precisa para começar o seu negócio, quanto vai demandar você dar início ao seu negócio, né? E não vai começar de qualquer jeito e de repente tá sem dinheiro, tem que tirar do seu dinheiro, às vezes de outros investimentos, de outras coisas para colocar na empresa e vira uma bagunça, né? Então, você entender sobre quanto você precisa para começar o seu negócio vai diminuir também os riscos para você empreender. Bem-vindo a todos que estão chegando agora. Como eu tenho feito nas lives, eu vou fazer uma recapitulação do que eu já falei até agora para todas as pessoas serem contempladas com esse conteúdo. Então, falando sobre os riscos calculados que a gente tem ao ter uma empresa, ao abrir uma empresa, eu disse que é importante você começar com algo que você domina. Depois eu falei da importância de você adquirir conhecimentos teóricos, não só do tema que você trabalha, mas também sobre autoconhecimento, para você saber como você se comporta, qual é o seu perfil de empreendedor e se você precisa desenvolver algumas habilidades de empreendedorismo. Falei sobre o MVP, que é o mínimo produto viável para você fazer testes e feedback, analisar os cenários e ter um bom planejamento financeiro. Todos esses são aspectos muito importantes para a sua empresa. Tem muita gente que não olha para essa questão dos riscos e de que forma pode minimizar os riscos, e isso vai gerar consequências. Pode gerar, não que vai, né? Mas pode gerar algumas consequências que, se você tivesse tomado alguns cuidados, eles poderiam ser evitados. Certo? Tem alguns fatores que todas as empresas elas passam, seja no começo, no meio, né, se já esteja andando o seu negócio, não importa. Todas as empresas elas vão ser afetadas por questão de sazonalidade. Então, tem períodos do ano em que as pessoas consomem mais ou menos cada produto e você tem que ver a partir do seu negócio. Por exemplo, você oferece aula de yoga, aí mês de janeiro não tem ninguém fazendo aula de yoga porque o pessoal está viajando. Então, pensa o que você pode fazer nos meses em que a sazonalidade não favorece o seu negócio, tá? Outro ponto, economia do país, economia do mundo, isso influencia também nos nossos negócios. Mas tenha claro que, às vezes, um fator
que está impactando negativamente a economia de forma geral, pode ser um grande fator de oportunidade para você gerar mais renda no seu negócio. Então, se atenta a isso. Que situações a economia do mundo está passando, está vivendo nesse momento que pode gerar para mim uma oportunidade de negócio, tá? Pensa isso também. Controles do governo, né? Se você tem um negócio que precisa de licenças, que demanda autorizações governamentais, isso também todas as empresas passam. E as questões legais, né, gente? Porque, eu quero abrir uma empresa, vou abrir meu computador aqui e oferecer qualquer coisa online e tá tudo bem. A gente tem que lembrar que uma empresa, ela tem um CNPJ, ela pode ser uma microempresa, ela pode ser um MEI, né? Um microempreendedor individual. Você precisa gerar nota fiscal, você tem que prestar contas, né? Para Receita, tem os tributos. Você precisa, às vezes, de fazer algumas inscrições em órgãos específicos, se você é nutricionista, se você é arquiteto, enfim. Então, a gente tem que se atentar também às questões legais para a gente evitar problemas no futuro. Vai que você monta aí o seu curso online, teve uma ideia linda e começou a explodir as vendas e gerou uma renda enorme, e aí depois a receita vem e você tem que declarar. Então, como é que vai ficar, né? Então, pensa assim nas questões legais para você montar a sua empresa, para que seja realizado de uma forma correta, né? De uma forma dentro das leis, dos padrões legais que estão impostos aí, tá? Basicamente é isso que eu tinha para trazer. Eu quero ensinar a vocês como operar um MVP, como vocês vão criar esse mínimo produto viável, viable product, né? Minimum viable product. É isso. O que é o MVP? O MVP já é o seu produto, é a sua entrega de valor mesmo para o seu cliente, só que ela é de forma reduzida. Vai ser como você pode entregar isso sem ser ele completo. Seria uma amostra, mas já seria assim o seu produto final de forma reduzida, certo? É uma versão simplificada. E aí, como é que você vai fazer isso? Você vai iniciar com um estudo técnico. Pensa aí, o que você quer oferecer? Qual é o mínimo do mínimo que eu preciso para oferecer esse produto com qualidade? Eu preciso de um espaço físico, eu preciso de um material gráfico, eu preciso de professores, enfim, né? Uma série de coisas que você vai avaliar dentro do seu negócio, fazendo esse estudo técnico para saber o que você precisa para entregar esse negócio de forma eficiente. O segundo passo é você definir o seu cliente ideal e saber qual é a dor desse cliente. Se você não tem isso, você não consegue fazer uma entrega de qualidade, uma entrega de valor, porque você não sabe qual a solução que você vai gerar na vida da outra pessoa. Então pense, o que o meu produto ou serviço vai gerar de transformação para o meu cliente? Você tem que ter isso muito claro para você conseguir inserir isso dentro da solução que você oferece. Beleza, eu fiz isso, fiz o meu estudo técnico, defini meu cliente e identifiquei qual dor o meu produto vai solucionar. O terceiro passo é criar um script, um passo a passo, seguir processos. Como é que vai funcionar esse meu produto ou serviço? Primeiro ele vai chegar até mim pelo Instagram, aí ele vai até minha loja virtual. Na minha loja eu vou ter estruturado os meus serviços, o meu carrinho, as formas de pagamento, fazer o passo a passo, né? Eu vou ter um manual de instruções para o meu produto ou não preciso? Então vai variar de pessoa para pessoa. Criou esse script com os processos definidos, o passo a passo definido, você vai para o quarto ponto, que é colocar em prática, né? Finalmente, aqui a gente coloca em prática para a gente testar. Quando você põe esse mínimo produto viável no mercado, você vai começar a receber os feedbacks e vai poder fazer uma avaliação de onde pode ser melhorado esse seu produto ou serviço. Quando você entrega esse MVP, os seus clientes vão começar a, às vezes, né, elogiar ou, enfim, vão trazer feedbacks que vão te ajudar a melhorar, porque esse é o quinto passo que eu coloquei aqui. Melhorar, melhorar, melhorar. O seu MVP, ele vai ser o start, né, o teste inicial do seu negócio, para que você possa melhorar ele cada vez mais. Pegaram?
Vou repetir então. Primeiro passo, estudo técnico. Segundo passo, definir seu cliente ideal e a sua dor, a transformação que vai gerar o seu produto ou serviço na vida desse cliente. Criar um script, o passo a passo, pensando nos processos. Colocar em prática e fazer essa avaliação e melhoria contínua para que você realmente possa depois transformar isso no seu produto final desenhadinho, entregar para o seu cliente, gerar muito valor, muitas vendas e todo mundo vai sair feliz. Ok? Tem uma frase de um cara, acho que foi Abraham Lincoln, que falou: se você tem que cortar uma árvore, você vai passar tipo 80% do seu tempo afiando seu machado. Isso é minimizar riscos. Que aí, cara, seu machado vai cortar a árvore na hora que você for fazer o que você tem que fazer. Então, a preparação é a minimização dos riscos, certo? Outras coisas legais que eu queria trazer para vocês. Pense sempre em parcerias, tá? A gente está vivendo uma era em que a economia ela tá expandindo muito para a questão da colaboratividade. Então, estude um pouco sobre isso, veja sobre ecossistema, né, de negócios, economia colaborativa, economia criativa. Entre um pouco nessa área, procure ver de que formas você pode trabalhar né, colaborativamente com outras pessoas para agregar no seu produto, no seu serviço, minimizar os riscos, minimizar os seus erros de caminhada, né? Networking também, conheça pessoas não só que possam ser seus clientes, mas pessoas que vão agregar para você como empreendedor, pessoas que já trilharam o seu caminho, ou pessoas que estão começando como você. Networking é tudo, gente. Você precisa entrar em contato com outras pessoas que podem te ajudar nesse seu processo de empreendedorismo, certo? E por fim, trazer para vocês, né, que o risco ele está diretamente ligado à oportunidade. E se você é uma pessoa que toma riscos, você já sai na frente dos seus concorrentes, que a maioria das pessoas não está disposta a correr riscos. Então, se você é uma pessoa corajosa, se você já tem, né, essa coragem de enfrentar e está disposto a correr riscos, você já tem uma vantagem competitiva no seu negócio. Ok? Então, isso é tudo. Eu falei aqui, né, sobre quais são os riscos de forma geral, de mercado, competitivo, credibilidade, tecnológico, financeiro, e como você minimiza cada um desses riscos. Eu tô dando uma pincelada hoje, porque esse assunto ele rende muito, então eu tô dando uma pincelada para que vocês comecem a olhar, né, como realmente empreendedores, como realmente vocês sendo donos do seu negócio, que assumem todas as suas responsabilidades e que desenvolvem as habilidades necessárias para você ter um negócio de sucesso, certo? Nath, eu estou salvando as lives e enviando no grupo de WhatsApp, onde eu estou contribuindo, né, com, além desse material das lives, outros materiais. Por isso que essa semana a Matriz Empreendedora ela é exclusiva para quem tá lá no grupo, quem vai receber esse material lá no grupo, tá bom, gente? Homens amados que estão aqui na live, muito bem-vindos, obrigado pela presença, só que no grupo só mulheres. Tá? Então, gratidão, é isso que eu tinha para hoje. Alguém tem alguma dúvida? Algum questionamento? Quer fazer alguma contribuição? Ficou claro, Dani? Você conseguiu ampliar a visão de como pode correr riscos de forma mais calculada no seu negócio? Ótimo, então acho que é isso, né? Então tá certo, gente. Hoje tem continuação das lives do Projeto MAP com as mães empreendedoras, né? Sempre alguma mãe trazendo algum aspecto da sua vida, seja na maternidade ou no empreendedorismo, coisas que ela superou, essa grande rede de apoio materno. E nós vamos falar exatamente sobre isso, nós vamos falar sobre a rede de apoio, a importância da rede de apoio, às 15 horas, deixa eu ver minha agendinha ali, às 15 horas a gente vai estar com a Shade, que é uma querida mulher que me inspira muito, mãe empreendedora, e às 19 horas nós vamos estar com a Coach Vânia falando sobre autoconhecimento. Então, olha, muito bem, Dani já tá fazendo o MVP dela.
Aline, chegou tarde, mas pegou, ótimo. Então, se vocês ainda não estão no grupo, gente, pode pedir para entrar lá no... Tem o link na minha bio, são todas muito bem-vindas. Espero ter ajudado aqui, mesmo que seja um pouquinho, clareando um pouquinho a estrada de vocês nessa jornada de empreender, que não é simples, mas é possível. E a gente, com determinação, garra, a gente chega em qualquer lugar que a gente queira, certo? Um beijo para todas, obrigado por participar e até mais tarde.